pessoal? Inclusive, não foi só uma das maiores quedas que a gente teve agora nessa semana, né? Inclusive impactando as altcoins, mas uma das maiores liquidações que a gente teve nos últimos meses. Só nas últimas 24 horas, quase 200 mil traders foram liquidados no mercado, totalizando mais de $500 bilhão em liquidações. Realmente é uma grana muito expressiva e o mercado voltou para níveis de extremo medo. Tá? Mercado em extremo medo denota pra gente que os investidores eles não estão querendo comprar, inclusive eles estão vendendo muito nesse momento, com medo que a queda ela continue, que a queda ela fique ainda mais intensa. E sim, isso traz pra gente excelentes oportunidades. A gente vai falar aqui das melhores formas de você estar aproveitando essas oportunidades. Mas antes, né, vamos passar aqui rapidinho sobre as tarifas aqui do Trump, que durante o discurso ele anunciou uma tarifa mínima de 10% a todos os países do mundo, né? Então todo país que negociar com os Estados Unidos já vai ter uma tarifa base de 10%, e outros países que já vêm aplicando taxas mais intensas contra os Estados Unidos terão as taxas recíprocas, ou seja, se aplica uma taxa muito grande nos Estados Unidos também vai aplicar uma taxa muito grande nele. A gente falou disso em detalhes durante a tradução simultânea que a gente fez ontem de última hora, né? Na hora que o Trump abriu a live, aí a gente abriu a live aqui correndo para traduzir. E basicamente o que ele falou é que os Estados Unidos há 50 anos atrás, mais ou menos, era a maior potência do mundo e era responsável por produzir e exportar praticamente todos os produtos. Porém, devido aos últimos governos e de uns anos para cá, várias empresas foram para o exterior por ter menos impostos e aplicavam taxas muito altas para não comercializar com os Estados Unidos, não fazer, né, as empresas daquele país não comprarem dos Estados Unidos e preferirem a produção nacional. Então o Trump está fazendo a mesma coisa para forçar os países a baixarem a taxa contra os Estados Unidos e ter um mercado mais competitivo. Então qual que é a primeira coisa que a gente pode esperar? Justamente uma reação dos demais países, porque querendo ou não, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos ele tem o poder sim de estar fornecendo produtos, carros, insumos para a maior parte dos países ao redor do mundo. E se ele aumentar a taxa, os países que compram dos Estados Unidos também vão ficar numa situação complicada, porque elas não têm a economia forte igual a economia norte-americana. Muito provavelmente a gente vai ver uma resposta desses países, o que certamente vai ser um alívio para o mercado se for uma resposta positiva, mas se a gente começar a entrar numa guerra tarifária, aí eu acho que seria ainda pior para o mercado, mas assim, não tem por que a gente ficar especulando agora. Inclusive eu separei as principais tarifas aqui pra gente, nesse site aqui, ó. Deixa eu achar onde. Eu acho que é nessa parte aqui que não carregou. Veja a lista completa abaixo. Deixa eu dar uma atualização aqui para ver se volta essa lista aqui. Enquanto isso, Arthur, você sabe me dizer se eu fizer um Pix da conta da Binance, depois converter em BRL para USDT, mandar para BingX, isso vai ser informado para a Receita? Gilberto, que você comprou o USDT, sim, a Binance ela vai passar isso para a Receita. Agora que você mandou para a BingX e está operando lá dentro da BingX, não tem como a Receita saber, porque a BingX não reporta nada para a Receita Federal, tá? Então, uma das estratégias de você mandar grana para BingX é mandando via criptomoedas. Você pode operar lá dentro e o que você precisa pagar é sobre o lucro, né? Então a Receita não vai saber o lucro que você teve para depois ter que pagar, porque o lucro ele vai ser lucro não realizado. Então basicamente a gente teve mais de 185 países, né? Eu não vou passar aqui na lista completa, mas o site aqui do G1 já fez o favor aqui de ranquear os maiores. E foi isso aqui que causou o principal baque no mercado. 99%. Tinha países que tinham tarifa de 99% contra os Estados Unidos e agora ele vai cobrar uma tarifa aí absurdamente alta para negociar com esses países, né? A gente tem vários aqui, ó, China, Coreia do Sul, Japão, países que cobram taxas muito grandes, e a partir daqui, ó, do Reino Unido, as tarifas todas começam a ficar aqui de 10%, tá? Para praticamente todos os países do mundo aí. Então a gente deve ver agora o mercado de fato começar a precificar isso. E a gente já está vendo isso acontecer. Mercados futuros dos Estados Unidos caem e 2 trilhões de dólares são retirados lá do mercado dos Estados Unidos. Uma chance de recessão
agora está praticamente nas máximas, né? As pessoas já estão acreditando que os Estados Unidos pode entrar em recessão no ano de 2025, que inclusive o Tesouro dos Estados Unidos chegou, no Tesouro de 10 anos, né? Chegou aqui na mínima dos últimos meses. E quando a gente tem queda do Tesouro dos Estados Unidos, esse preço aqui, ó, a porcentagem do rendimento do Tesouro é baseada na questão da taxa de juros. Então a expectativa, deixa eu atualizar esse site aqui de novo. A expectativa é que essa possibilidade de recessão, devido às tarifas do Trump, isso vai impactar, obviamente, o mercado de trabalho. Então, a partir de agora, indicadores do mercado de trabalho começarão a ter mais relevância nas nossas análises. E isso, consequentemente, vai fazer que, se o preço das coisas subirem, se ficar caro para as empresas importarem, elas vão começar a vender menos, o mercado de trabalho vai sentir, e isso que pode levar a tal inflação que as pessoas estão acreditando com o aumento das tarifas do Trump. Se a gente tiver recessão, os Estados Unidos vão entrar por sérios problemas financeiros. Óbvio que as pessoas não querem isso. Então, qual que é a expectativa? Que devido a isso, o Banco Central ele potencialize novamente o corte na taxa de juros para a gente não ter, de fato, uma recessão. Então, qual que é a tendência a partir de agora? Que a inflação pare de ser a principal prioridade do Banco Central americano e a possibilidade de recessão volte a ser a principal prioridade. Por isso que o mercado agora já precifica 4 fucking cortes na taxa de juros para esse ano de 2025, né? Inclusive, a chance de cortar a taxa de juros na reunião de junho já é quase que 100%. A gente já vai ver cortes para estar dando uma estimulada no mercado. Por que eles estão precificando para junho e não para maio, para o mês que vem? Porque vai ser agora, em maio, que a gente vai ver de fato os indicadores macroeconômicos recebendo o impacto das tarifas do Donald Trump, que deve iniciar agora no dia... Vamos ver se essa notícia aqui fala, até, mas se eu não me engano é no dia 6 de abril, né? Então vai ser aí domingo para segunda-feira vai começar as tarifas aí do Donald Trump. Então, essas tarifas vai ser abril, vai ser maio que elas vão estar sendo implementadas e a gente vai ver o impacto disso na economia. Indicadores que vão sair só mês que vem, só no outro mês. Então, por isso que talvez o Banco Central não corte a taxa de juros agora no mês de maio. Mas a probabilidade é que a gente veja de 3 cortes é praticamente certo que vai acontecer agora com a possibilidade de recessão, né? A grande questão é se vai ter ainda mais um em dezembro. Lembrando que isso é 2 cortes além do que o Banco Central esperava para 2025. Então isso mostra pra gente a mudança no discurso do Banco Central que deve estar acontecendo ao longo das próximas reuniões. E com isso, discursos do presidente do Banco Central, se ele vier a falar sobre o tema, vai ter uma relevância ainda maior, tá? Então na sexta-feira, amanhã, a gente já vai ter indicadores do mercado de trabalho que... Sim, eles são referentes ao mês de março, antes de ter tarifa, antes de ter qualquer coisa do tipo, e que talvez eles ainda não tenham tanto impacto assim no mercado. Eu acredito que só se eles já vierem fracos, né? Se o payroll já vier ruim, a taxa de desemprego aumentar, a gente já vê que o mercado de trabalho não tá tão bom assim, que eu acho que é difícil de acontecer. Aí isso pode ser um motivo para o Banco Central querer adiantar o corte na taxa de juros, já prevendo que o mercado vai piorar daqui para frente, mas eu acho pouco provável. O mais importante vai ser o discurso que o Powell vai fazer amanhã ao meio-dia e 25, tá? A gente vai estar ao vivo nesse horário, se esse discurso for televisionado, se tiver uma live aqui falando sobre isso, a gente vai passar nisso aqui ao vivo. E principalmente, né, se for um discurso relevante, porque ele faz muito discurso aí em universidades, enfim, que não costumam aí trazer tanta relevância assim pro mercado e tanto impacto, tá? Mas tudo isso a gente vai passar aqui ao vivo, então se você tá chegando aqui agora, não esquece, deixa o like, verifica a sua inscrição, que a gente tá passando em tudo isso e muito mais. E não se esqueçam, tá? O mercado, ele tá em extremo medo. Só pra gente finalizar aqui a nossa análise. O mercado tá em extremo medo. 500 milhões de dólares foram liquidados. As criptomoedas, principalmente as altcoins aqui, estão passando por uma queda semanal extremamente forte. E o que eu tô vendo, galera? Por mais que o Bitcoin esteja caindo, daqui a pouco a gente vai entrar no gráfico, vamos falar disso em mais detalhes, tá? Mas por mais que o Bitcoin esteja aqui caindo, testando os 81.700 dólares, cara, o S&P 500 ele perdeu a mínima. Então eu enxergo isso como uma espécie de divergência. Olha aqui,
o Bitcoin, ele não perdeu aqui os 76 mil dólares. Inclusive, ele tá até longe dos 76. Ele precisaria cair ainda mais 5, 6% para fazer novas mínimas. A S&P já perdeu esse ponto. Inclusive, se a gente pegar aqui o próprio índice com o mercado aberto, deve ter dado um baita de um gap de baixa aqui, né? Olha, desde o fechamento até a abertura foi um gap de 3%, pessoal. Isso é um gap, assim, fortíssimo, tá? E o Bitcoin tá segurando. O Bitcoin tá tendo muitas pessoas que querem comprar agora. E é por isso que eu enxergo esse momento como uma oportunidade, tá? Mesmo o mercado caindo, mesmo a gente diante de toda essa incerteza, as pessoas que não gastaram caixa ao longo dessas últimas semanas, estavam esperando um momento de queda maior. Se o S&P 500 está caindo, perdeu a mínima e o Bitcoin não perdeu a mínima, eu enxergo isso como uma oportunidade, eu enxergo isso como uma divergência entre a correlação do S&P e do Bitcoin, tá? Vale falar, estamos em momento delicado, não é hora de você tomar risco no curto prazo, se alavancar, fazer operações, principalmente quando se trata de altcoins, tá? Porque o mercado, ele tá muito sensível a notícias. E como a gente comentou na live de ontem, o começo, né, o começo da semana costuma ser mais parado. Vai chegando quarta, quinta, sexta-feira, o mercado já vai ficando mais volátil. É o que a gente tá vendo acontecer nas últimas semanas. E especificamente, a partir de amanhã, a gente vai ter um dia macro bem relevante. A agenda macro amanhã, ela vai impactar o mercado. Então, assim, hora de fazer operações de curto prazo, eu não acho que é sensato fazer isso agora, tá? O que você tem que pensar? Se você não tiver comprado Bitcoin, é hora de fazer compras. Altcoins, né? Você estava querendo comprar XRP abaixo dos 2 dólares? Eu enxergo como uma oportunidade. Você estava querendo comprar Solana entre os 120 e os 110? É uma oportunidade. Ethereum eu esperaria cair um pouquinho mais, esperaria chegar lá nos 1.500, tá? Vibe boa oficial, irmão, suas lives